Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Aqui estamos mais uma vez para buscarmos, através da doutrina espírita, compreendermos um pouquinho mais sobre Deus, os mecanismos que envolvem a vida. Especialmente, nosso estudo de hoje está na parte segunda do Livro dos Espíritos, né? O mundo dos espíritos e sua interação com o mundo físico. Estamos no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, né, das várias existências que nós temos, que nós, seres espirituais, espíritos, passamos por esse processo de evolução. E, especificamente, a abordagem da questão proposta para a noite de hoje, ela trata do parentesco que nós temos e da filiação. Como fica, né, o nosso parentesco, o nosso grau de relação com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos familiares em geral, diante dessa realidade que é a pluralidade das existências. O fato de nós reencarnarmos diversas vezes e sempre, né, tendo como pais, filhos, espíritos diferentes, né? Bom, nem sempre. Quando eu usei a palavra sempre, a gente tem a impressão que acontece só assim. Não. Às vezes a gente pode sim repetir um laço de parentesco. Nada impede que isso possa acontecer. O que importa é que as nossas relações durante um processo de reencarnação, ela é fruto de um planejamento que tem como objetivo a nosso crescimento como ser espiritual e também dos outros com quem nós vamos relacionar de forma mais próxima, que são os nossos parentes, os nossos familiares, né? Então, é essa abordagem da questão 205 que Kardec propõe, né, questiona os espíritos que contribuíram com a codificação, buscando esclarecimento. Então, a questão que Kardec apresentou para os espíritos é a seguinte: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Então, nessa questão, Kardec procura, né, provoca os espíritos a responderem, para tirar uma dúvida que as pessoas começaram a querer questionar a doutrina da reencarnação, dizendo que pelo fato de nós termos várias vidas e com familiares diferentes, nós perdíamos os laços de família. Nós perderíamos os laços de família. Isso significa que eu tenho minha mãe, meu pai hoje, a quem eu amo e quero bem. Como eu vou ter outro na outra vida, esses laços não têm muita solidez. E eu vou me remontar a outro pai, a outra mãe, quando eu voltar para a vida espiritual, vou recordar de outros pais e outras mães. Como se isso fosse algo absoluto, né? Bom, e aí os espíritos nos esclarecem que primeiro que nos une são os laços de afinidade. O fato de você ter afinidade com mais pessoas não é perder, é agregar,
é unir. Então os Espíritos vêm mostrar para a gente, na resposta que eu vou ler aqui com vocês, que não perdemos pelo fato de termos vários pais, várias mães. Ao contrário, isso nos une cada vez mais a diversos espíritos diferentes. Nós nos tornamos mais fraternos uns com os outros. A reencarnação, ao contrário dela separar, ela faz agregar mais, juntar mais a nós e dos outros para com nós, de nós para com os outros, mais afinidades. E nós vamos criando, né, construindo aquele ideal que vem lá no ensinamento de Jesus, de amarmos uns aos outros, considerar o nosso semelhante como nosso irmão, como alguém próximo da gente. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais laços de amor e de afinidade eu vou construindo, mais eu vou estar me aproximando desse ideal, porque eu vou ter mais pessoas que me amam, que me querem bem, que vão me ajudar sempre que eu precisar, e nós vamos aumentando o nosso leque de relações fraternas, verdadeiras, relações que nos ajudam no nosso processo de construção como ser espiritual que somos. E é isso que Deus quis com o projeto da reencarnação. Quando Ele construiu a vida humana e deu a nós, né, a partir do marco zero, da ignorância, a oportunidade de ir aprendendo e convivendo uns com os outros através da lei, né, de conviver em sociedade, uns ajudando os outros, o objetivo de Deus é nós sermos cada vez mais fraternos uns com os outros, nós nos ajudando mutuamente. Esse é o grande objetivo. Então não teria sentido pensar que Deus destruiria esse sentido, né? Mas vamos ver o que os espíritos responderam a esse questionamento de Kardec. Vou repetir a pergunta. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, né? Então esse é o objetivo. A resposta dos espíritos ela os amplia, em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois nosso vizinho ou nosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então veja, há essa oportunidade de termos diversas experiências com espíritos diferentes, recebendo-os como pais, filhos, como irmãos, espíritos que nós já convivemos no passado, né? Isso traz para nós mais compromisso de fraternidade. Os laços que nós construímos no passado com esses espíritos nos fazem ser mais fraternos com eles. Mesmo que nós não os identifiquemos nessa atual encarnação como algum parente do passado, mas no nosso íntimo, o nosso espírito reconhece esse ser. Por isso, muitas vezes, nós temos uma sensação de empatia com determinadas pessoas com quem a gente nunca tinha convivido. De repente a gente encontra e tem uma sensação muito gostosa de já conhecer aquele espírito. Tem algo que faz um laço de afinidade com ele.
certamente isso é fruto de encontros do passado, em outras experiências, que trouxeram essa aproximação, essa afinidade. E quanto mais nós nos reencarnamos e convivemos com espíritos diferentes, nós vamos ampliando isso, vamos fazendo com que nós sejamos cada vez mais espíritos mais fraternos, encontrando outros espíritos também mais fraternos conosco. Então, isso é fruto desse processo de construção que não é só numa encarnação, né? Porque se nós tivéssemos a relação só com os nossos familiares atuais e com a visão que a gente ainda tem, né, de fazer tudo pelos que são familiares e muitas vezes ignorar os que não são, nós continuaríamos com uma visão egoísta e não estaríamos ampliando os nossos laços, as nossas relações de uma forma mais fraterna, com o coração sem as barreiras que muitas vezes a estrutura da sociedade coloca nas nossas relações, né? Então, precisamos compreender isso. Deus é amor. Ele não permitiria que nós passássemos pela experiência da reencarnação com o objetivo de nos dividir, nos separar. Ao contrário, o objetivo dele é que a gente amplie cada vez mais os nossos laços de amor e de fraternidade. E a gente precisa entender que nós temos como pais, mães, numa determinada encarnação, espíritos, amigos, bondosos, que se comprometeram em nos receber na atual encarnação como filhos, para nos ajudar, nos auxiliar. Mais do que pais e mães, eles são espíritos que nos amam e nos querem bem, independente de qual título que a sociedade dá para essa estrutura. Eles são espíritos que nos amam e nos querem bem, e nos receberam. E nos colocam muitas vezes num ambiente familiar, junto com outros espíritos que recebemos como irmãos, para nos harmonizarmos, criarmos mais laços de amor, de união e fraternidade. E à medida que a gente vai fazendo isso várias vezes com outros espíritos, a gente vai ampliando isso. Esse é o grande objetivo da reencarnação. Ao contrário dos que pensam que ela destrói os laços. Não, ela amplia os laços. Os laços de amor, de fraternidade, que são os valores que nós precisamos conquistar cada vez mais. Nós não temos que ter um pensamento egoísta, né? É um pensamento que só pensa em nós ou naquele pequeno grupo familiar, parental que eu tenho. Não, nós temos que ampliar cada vez mais isso, porque é isso que Jesus ensinou, que nós devemos ser irmãos uns dos outros. Mas irmãos não de sangue, mas de coração. Irmãos que se ajudam, que amparam diante de momentos difíceis e que ficam felizes em ver o sucesso e a conquista do outro. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Deus, nosso Pai, nosso Criador, que estruturou, arquitetou toda a nossa existência, deseja que aconteça. E as suas leis são para isso. E a reencarnação é uma das leis de Deus. E não adianta a gente lutar contra algo que foi feito pelo amor, né, supremo, que é Deus, para nos ajudar e nos beneficiar. Nós, um dia, vamos reconhecer o erro se a gente ficar persistindo nesse tipo de ideia, nesse tipo de pensamento. Nós precisamos
ampliar cada vez mais nossos laços de união. Bem, no Livro dos Espíritos ainda tem uma subpergunta que Kardec fez ainda sobre esse tema dos laços de família, né? Ele pergunta o seguinte: a reencarnação diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça ou tivesse vivido em condição bem diversa. Essa pergunta Kardec provavelmente colocou no Livro dos Espíritos para, né, provocar a todos nós. E ele queria que os espíritos respondessem, porque nós ainda somos, infelizmente, muito orgulhosos, né? Os nossos laços, quando a gente vai querer buscar as nossas outras existências, a gente nunca quer procurar os nossos antepassados, as nossas existências anteriores, como alguém que foi humilde, que foi pobre, foi alguém sem destaque na sociedade. A gente quer ser, né, um parente ou parte de uma família famosa, nobre, que no passado tinha muita poder material. Isso é fruto do nosso orgulho. Isso é fruto da nossa imperfeição, né? E é isso que, por isso, provavelmente, Kardec colocou essa questão. E os espíritos responderam essa pergunta da seguinte forma: é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe e a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto e se vangloriaria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou suas leis pela nossa vaidade. Então é isso, meus irmãos. A reencarnação, ela não é para que a gente alimente o nosso orgulho, a nossa vaidade. Não. A reencarnação e as diversas existências nos permitem viver várias experiências em situações diferentes, algumas de humildade material, outras de elevação material, porque todas essas experiências são fundamentais para o nosso crescimento como ser espiritual que somos. Viver a experiência da pobreza material nos ajuda a desenvolver a humildade, nos ajudam a desenvolver os sentimentos de fé, de confiança, de lutar para buscar vencer os obstáculos. Isso tudo nos desenvolve como ser. Da mesma forma, a experiência da riqueza e da fortuna, que nos experimenta na vaidade, no orgulho, na ambição. Será que eu vou resistir a essas imperfeições morais? Como eu vou me portar quando eu estou com toda a opulência, o poder diante dos mais humildes? Eu vou reconhecê-los como irmãos, o mais humilde? Eu vou ajudá-los e ampará-los? Ou vou me manter no meu pedestal e ignorar a dificuldade alheia? E é isso que vai mostrando as nossas necessidades de irmos vivendo novas experiências,
e crescendo e nos tornando seres espirituais melhores. Com os erros de uma existência, vão balizando as nossas necessidades para as existências futuras. Hoje eu estou construindo o meu amanhã. Então, quanto mais eu acerto nessa encarnação, menos dor, menos dificuldade eu vou ter na próxima. É assim que vai se dando o processo de evolução. Agora, o que é importante é que isso tudo foi feito para o nosso bem, para que nós possamos, o quanto antes, nos tornarmos seres espirituais melhores, perfeitos. E nós seremos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Que assim seja.